ouçam as vozes dos brasileiros. Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Universidade Federal do Paraná, enquanto nos últimos 10 anos o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, o mercado brasileiro cresceu 190%. Em 2008, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o posto de maior mercado mundial de agrotóxicos. Um terço dos alimentos consumidos cotidianamente pelos brasileiros está contaminado pelos agrotóxicos, segundo a análise de amostras coletadas pela Anvisa. No Brasil, estudos comprovam que consumimos pouca quantidade de frutas, legumes e verduras, valores abaixo da recomendação da Organização Mundial de Saúde. E esses alimentos, incluindo a água que bebemos, estão sob risco de contaminação direta e frequente de agrotóxicos. Parte dos agrotóxicos utilizados tem a capacidade de se dispersar no ambiente e outra parte pode se acumular no organismo humano, inclusive no leite materno. O leite contaminado, ao ser consumido pelos recém-nascidos, pode provocar agravos à saúde, pois os bebês são mais vulneráveis à exposição a agentes químicos presentes no meio ambiente. Temos o consumo estimado de mais de 5 kg de agrotóxicos para cada brasileiro por ano. O Ministério da Saúde estima que no Brasil, anualmente, existam mais de 400 mil pessoas contaminadas por agrotóxicos, com cerca de 4 mil mortes por ano. Segundo a Anvisa, são ingredientes ativos com elevado grau de toxicidade aguda comprovada e que causam problemas neurológicos, reprodutivos, de desregulação hormonal e até câncer. Não temos os meios para a avaliação direta dos efeitos da exposição decorrente dos alimentos e das águas contaminadas, o que concorre para o ocultamento dessa nocividade. Seria necessário utilizar modelos preditivos com base no princípio da precaução para se estimar as situações de risco a que estão submetidas os grupos populacionais vulnerabilizados. Os serviços e os profissionais de saúde nunca foram e não estão devidamente capacitados para diagnosticar os efeitos relacionados à exposição aos agrotóxicos. O aumento no consumo de herbicidas na produção de soja é responsável pela posição de destaque do Brasil como o maior comprador de agrotóxicos do mercado mundial. Em 2010, o mercado nacional movimentou cerca de 8,5 bilhões, sendo que as lavouras de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar representam 80% do total de vendas nesse setor. A quantidade de dinheiro mobilizado é maior que o PIB de vários países. Os agrotóxicos registrados no Brasil não têm prazo de registro. O custo pago para registro é baixíssimo. Enquanto para a Anvisa são pagos R$ 90, nos Estados Unidos custam $600 mil por registro. No Brasil, 434 ingredientes ativos e 2.400 formulações de agrotóxicos estão registrados no Ministério da Saúde e no Ministério do Meio Ambiente, sendo permitido seu uso. Porém, dos 50 mais utilizados nas lavouras de nosso país, 22 são proibidos na União Europeia. O trabalho agrícola é uma das mais perigosas ocupações na atualidade. Dentre os vários riscos ocupacionais, destacam-se os agrotóxicos que estão relacionados a intoxicações agudas, doenças crônicas, problemas reprodutivos e danos ambientais. Hoje existe no Brasil um pacto político-econômico em que predominam os interesses da bancada ruralista para uma maior liberação do uso de agrotóxicos no âmbito do legislativo, com mais de 40 projetos de lei nessa direção. No executivo, com pressões sobre os órgãos reguladores como a Anvisa, no judiciário, com a impunidade das mortes no campo, na pesquisa, onde mais de 95% dos recursos da Embrapa estão voltados para o agronegócio, e na mídia, onde o agronegócio possui até canais de televisão. A saúde pública está inibida pelos interesses do mercado, que por sua vez tem um arcabouço institucional que lhe dá a blindagem necessária para manter o ciclo vicioso de sua economia, e assim o processo de ocultamento se fecha em favor da utilização desses produtos técnicos com o apoio dos governos. A palavra agronegócio tem origem na década de 90 e representa uma nova construção ideológica na tentativa de consolidar uma imagem de novo modelo de desenvolvimento da agricultura, sofisticado, eficiente, produtivo, em contraposição à imagem da agricultura capitalista vinculada ao latifúndio, que carrega a identidade da exploração, do trabalho escravo, da extrema concentração de terra, do coronelismo, do clientelismo, da improdutividade e do desmatamento. Na verdade, os dois representam o mesmo modelo que domina historicamente a produção agrícola no país. Grandes propriedades de terra que produzem para exportação,
mas que sofre modificações e adaptações em suas diferentes fases, intensificando a exploração da terra e do homem. Os modos de vida e de produção existentes na produção camponesa e familiar passam a ser descritos como arcaicos e vários mitos vão sendo construídos e replicados para justificar as diversas intervenções ocasionadas pelo modelo agrícola conservador que, mesmo carregando as mais atrasadas práticas, se reveste de moderno em seu discurso. Precisamos ter acesso a uma alimentação adequada e saudável para todos. A alimentação saudável é a realização de um direito humano básico, com a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada de acordo com aspectos biológicos e sociais dos indivíduos. A sociedade civil, diante dessa situação, lança a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, no Dia Mundial da Saúde, em abril de 2011, com a formação dos comitês populares em quase todos os estados brasileiros, tendo como principal bandeira de luta o banimento dos agrotóxicos já proibidos em outros países. Prioritários contra o uso dos agrotóxicos e na perspectiva da vida. 1. A vigilância do leite materno e de grupos vulnerabilizados. 2. Medidas legislativas de fortalecimento dos órgãos reguladores. 3. Fim das isenções fiscais. 4. Banir no Brasil os agrotóxicos já banidos em outros países ou que apresentem evidências de efeitos proibitivos, conforme a legislação. 5. Capacitação dos profissionais de saúde em todos os níveis. Incluir essa temática nas capacitações, programas de educação continuada e atualizações para atenção básica, urgências, assistência hospitalar, assistência especializada. 6. Formação de futuros profissionais de saúde. Introdução nos currículos de graduação de conteúdos relativos aos impactos negativos dos agrotóxicos na saúde e no ambiente. 7. Ampliar o PARA, incluindo outros alimentos in natura, os processados e a água. 8. Ofertar apoio técnico e financeiro à agroecologia como processo de reconversão tecnológica para a superação do modelo hegemônico químico dependente. 9. Proteção dos mananciais de água para abastecimento humano. 10. Proteção da biodiversidade. 11. Construir um site oficial de acesso gratuito com informações toxicológicas que poderia ser sustentado tecnicamente por uma rede de universidades, incluindo a UNASUS, além da Renaciate, que disponibiliza informações sobre efeitos tóxicos agudos e crônicos dos agrotóxicos.